O bairro Guarani, em Xaxim, é um dos maiores em extensão territorial e carrega esse nome como homenagem e lembrança dos povos que habitavam a região no passado. A partir de agora, você vai conhecer um pouco mais sobre a sua história em mais um episódio do quadro Nosso Bairro Especial Xaxim, que conta com o apoio de Ervateira Fole. Helena Toaldo e Nildo Valentini são os personagens que nos ajudam a contar um pouco dessa história. Helena lembra que quando se mudou para o local, ainda haviam rastros do povo guarani que ali morava. Quando eu casei em 1973, a gente ia recolher lenha lá, no mato, e a gente ainda se deparava com as ocas dos índios, a fonte de água que eles usavam, existe ainda aquela fonte de água, só que agora modificada, Helena se mudou para o bairro em 1973 e Nildo conhece o Guarani desde 2000, quando morou no local pela primeira vez. Os dois lembram como era o bairro no início, que foi crescendo aos poucos com a vinda de cada vez mais famílias. De casas, tinha a nossa casa, a minha casa, que era um pouco mais para lá, Tinha a casa do nono Alessi aqui também, que foi um dos primeiros moradores que veio junto com a minha sogra, E aqui, todo esse espaço aqui, tirando o campo que já tinha na época que, em 1961, já existia esse campo aqui, do Guarani. Então, nessa época, era tudo invernada, Invernada. Todo esse terreno do bairro Guarani era tudo invernada dos Lunardi. Olha, aqui as ruas ainda era rua de chão, sem calçamento, não era pavimentada, nada. Tinha duas casas, três no bairro, assim a gente fala pro lado de lá, porque tem uma sanga que passa no meio, e divide um pouquinho, mas o bairro é todo para cá também. Então, lá pro lado de lá tinha duas ou três casas só. E depois foi aumentando, como eu disse, As pessoas foram acreditando no potencial que esse bairro tinha, porque ele era enorme e é um bairro bem, assim, visível para o restante da cidade. Bem visível, bem... E depois, ali em 2005, começou sendo feito o calçamento. E hoje a maioria das ruas é pavimentada com asfalto, De um sonho que iniciou com a primeira celebração feita no campo de futebol do bairro, hoje a comunidade vê ele se concretizando com a obra da igreja em andamento. Quando foi fundada essa comunidade, e que de modo especial da parte da igreja não tínhamos lugar para rezar, então a primeira missa se deu aqui no campo do Guarani, em cima de um caminhão, Quem celebrou a primeira missa aqui foi o Frei Pedro de Oliveira, hoje ele está lá no Rio de Janeiro. Sim, sempre a gente acompanha o progresso da comunidade, desde o início da construção da igreja, desde lá do projeto da igreja que a gente foi atrás, criou o projeto, foi em 2019, 2020. A gente fez um desenho no papel, fiz vários desenhos no papel da igreja para se tornar o que está hoje ali, digamos, em andamento e quase finalizada, É um sonho que a comunidade queria e está ali. A gente deu o pontapé inicial lá de projeto, um pouco de dinheiro no caixa, e quem está à frente hoje está dando sequência do trabalho que foi iniciado em 2020. O bairro Guarani também se tornou ainda mais conhecido pelo time de futebol que leva o mesmo nome. Fundado em maio de 1954, a equipe representa Xaxim em diversas competições regionais e até estaduais, garantindo diversos títulos da Copa Mai e também o título de campeão estadual do futebol amador. Hoje, a tradição do time se mantém inclusive com escolinhas que formam atletas utilizando a estrutura do campo do Guarani. Assim como Nildo, o Guarani foi o bairro escolhido por muitas famílias para construir suas casas e criar raízes. Para ele, acompanhar essa evolução de perto é motivo de orgulho. Isso é gratificante, porque a gente se sente bem quando vê isso, porque significa que as pessoas gostaram do local e criaram uma certa raiz já, Eu vim morar no bairro Guarani em 2000.
Daí depois eu tive que mudar porque a gente pagava aluguel, né? Daí eu fui procurar outro. Depois eu voltei em 2004, quando a gente adquiriu um terreno, uma casa e construiu. E daí fiquei até hoje, porque foi o lugar que eu mais me senti bem. E esse foi mais um episódio do quadro Nosso Bairro Especial Xaxim, contando a história de mais um pedacinho desse município. Fique ligado nas redes sociais do Canal Ideal para conhecer o próximo bairro escolhido.